Obrigado, Matheus Santos. Então, como eu digo para os meus alunos de geografia, livre caderno aberto, lá na página, já está no miado, já está no meio dos estudos. Vem na página 102. O livrinho na página 102. O título o capítulo é chamado de mudança, certo? Mudança. Esse capítulo, ele é composto por 5 textos. Você já percebeu, né? Cada capítulo é composto geralmente por 5, 6 textinhos, né? Vai ser composto por 5. O primeiro texto é bem simples, o preparo do terreno. O segundo texto, bem interessante, que é experiências e vivências, uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes. O terceiro é o divã de gelo, bem, bem gelado esse. Aí o quarto é derretendo cubos de gelo. Então, uma parte bem bonita que uma aluna dela fala das experiências dela no Zazen. E o último é o Castelo do Fosso. A gente até falou ontem um pouquinho no Zazen de iniciante sobre isso, né? Esse primeiro texto, que tem aí na página 102, ela começa falando sobre a experiência mística. Aí ela se pergunta, assim, ter experiência mística resolve a nossa vida? E isso, essa mesma pergunta, ela já se fez no texto anterior. Né? Então, ter uma experiência mística resolve a nossa vida? E aí ela coloca, lá na página 102, no primeiro parágrafo, ela diz assim, se alguém entra no presente absoluto, ocorre uma mudança. Essa mudança não dura sempre. Essa mudança não dura. Sempre escorregamos de volta para os nossos meios usuais de fazer as coisas. Mas, por um certo tempo, talvez um segundo, debochou. Talvez uma hora, talvez semanas, tudo que era um problema não é mais. De repente, as coisas serenam. Vemos as coisas, isso é dando um cortinho no texto, né? Vemos as coisas como de fato elas são. Ter essas experiências não significa muito em si, mas pode assinalar-nos o caminho para estarmos no presente absoluto cada vez mais. Estar no presente é o ponto central da prática. Ajuda-nos a ser mais sensatos diante da vida, mais compassivos, mais orientados, rumo ao que precisa ser feito. Esses resultados são maravilhosos. Mas não podemos nos empenhar em consegui-los ou fazê-los acontecer. O máximo que nos é possível é preparar as condições necessárias. Aí, no cortezinho, ela fala assim, já no finalzinho. A tarefa do aluno não é caçar resultados, mas estar no preparo do caminho. Como diz a Bíblia, prepara o caminho para o Senhor. Então, eu acho que logo no início ela diz, né, experiência mística, beleza, é importante, mas ela não resolve a nossa vida porque a gente vai voltar para os meios habituais. Está aqui essa parte. Está aqui essa parte. É logo aqui no primeiro capítulo. Na página 102, sim, primeiro parágrafo. Então, sim, entendi que eu destacou. Eu fiquei perguntando onde é que estava. Então, é isso. A experiência mística é importante, porque ela toca a gente. A gente percebe que existe outra forma de sentir, outra forma de ser, outra forma de estar. Só que aquela história, essa sensação, ela permanece por um tempo
E depois nossos condicionamentos de quê? Voltam. Porque eles são muito fortes. Por isso, a prática da gente no Zen é viver o dia a dia com atenção e com cuidado. Ou seja, a prática no Zen é você estar presente a cada instante. Lembra daquele texto Sísifo e o fardo da vida? Ela fala justamente assim: a nossa missão, a nossa prática é ver o que estamos empurrando. Aí lá no segundo parágrafo da página 102, ela coloca assim, o segundo parágrafo da página 102. Veja só, em certo sentido, o nosso caminho não é nenhum caminho. O objetivo não é chegar em nenhuma parte. O que precisamos fazer é algo direto e objetivo. Não quero dizer com isso que esteja fácil. O caminho da prática não é uma estrada livre. Está entulhada de pedras pontiagudas que podem fazer-nos tropeçar ou rasgar nossos sapatos. A vida em si é repleta de obstáculos. Encontrá-los é o que, em geral, faz as pessoas irem no centro Zen. Alguém quer destacar alguma coisa aí? O pessoal que está aqui ou o pessoal que está em casa? Ou eu posso seguir? Por enquanto, pode seguir? Aí, ó, vamos mais. E agora, na página 103, ela continua dizendo assim: quanto mais praticamos, mais começamos a entender que aquelas pedras pontiagudas do caminho, na verdade, são joias preciosas, pois nos ajudam a preparar as condições adequadas para as nossas vidas. As pedras são diferentes conforme cada pessoa. Uma pode precisar desesperadamente de mais tempo sozinha, outra pode precisar de mais tempo sozinha, outra pode precisar desesperadamente de mais tempo com outras pessoas. Esse modelo. A pedra pontiaguda pode ser trabalhar com uma pessoa desagradável ou viver com alguém que é difícil de se levar. Não lembro que nome que eu coloquei, até um vídeo da monja lá, foi perfeito. As pedras pontiagudas podem ser seus filhos, seus pais, enfim, qualquer pessoa. Não se sentir bem. Eita. Começou a bater na agora em mim. Não se sentir bem pode ser a sua pedra pontiaguda. Existem pedras pontiagudas em todo lugar. O que muda com os anos de prática é chegar a saber alguma coisa que você não sabia antes, que não existem pedras pontiagudas. A estrada, na verdade, está coberta de diamantes. Quais são as outras pedras pontiagudas que, na realidade, são diamantes? Que bela comparação, né? É uma bela comparação. Todos que estão aqui na nossa história são nossos professores. Isso mesmo, que é outra coisa que ela fala. Na aula passada, né, ela fala disso, né? É importante a gente ver o outro também como professor. Aquela bênção. Aquela bênção. Não a pessoa. Oh, meu Deus. O professor difícil de aprender. Nessa parte aqui, eu não distorno muito do que a psicologia conhece como ressignificação, né? Tá falando que ela está falando aqui essa ressignificação. Isso. Tem um psicólogo da internet chamado Marcos Lacerda, que ele costuma falar que a pessoa parece, né? A vida nos dá presentes, só que às vezes presentes são embrulhados com espinhos e tal. Lembrei disso. Perfeita a comparação. Muito bom. Então, assim, essas pedras pontiagudas, na verdade, são diamantes. São diamantes porque ajudam a gente a desenvolver nossas qualidades, né? Prepara a gente nos momentos que são difíceis. E faz a gente proteger aquilo que é importante. Isso é uma coisa tão interessante que ela fala. Eu acho que foi no capítulo anterior, tem uma parte no livro que ela diz assim: imagine que minha filha vai vir passar as festas de fim de ano comigo. E por algum motivo resolve não vir.
Se de repente eu assumir uma postura de não compreensão, eu posso estragar o meu relacionamento com essa pessoa. Ou seja, a paciência me ajuda a proteger aquilo que é importante. É um treino. Aí depois ela diz assim, uma parte aí, as dificuldades não cancelam a nossa prática, estimulam-na. Na página 104, no primeiro parágrafo, na 15ª linha, vamos ver se a gente acha. Primeiro parágrafo, da página 104, na 15ª linha, veja se tem isso aí. Tem? Ela diz assim, em minhas entrevistas com os alunos, ouço constantes relatos a respeito dessas mudanças. Há 3 anos, eu não teria conseguido, de jeito nenhum, dar conta dessa situação. Já hoje, essa é a reviravolta, é o preparo do término. Isso aqui eu acho que ficou bem óbvio, né? Porque ela está dizendo, a gente pratica algumas dificuldades com o passar do tempo na nossa vida. Elas irão vindo, e se a gente se comparar como era a gente era no passado e como a gente está hoje, a gente vai chegar a essa conclusão. Eu não sabia nem o que fazer com isso no passado. Por isso que ela diz aí, o nosso objetivo é praticar sem caçar resultados. E ver que cada pedra, pontiaguda, na verdade, um diamante. Essa parte, foi uma parte anterior que me deixou meio confuso. É uma parte que ela diz assim, que é geralmente aconselhável se começa a praticar em período relativamente calmo. Quando ela fala no outro capítulo que é melhor praticar quando já está saindo do bolso. Entendeu isso? Não, mas olha só, foi boa observação. Porque qual é a tendência que às vezes as pessoas têm? Porque no livro ela coloca assim, o ideal é que as pessoas procurem o centrozinho quando já tiver tentado ter tudo e nada tiver dado certo. Se a gente tiver com a vibe que só que vai dar tudo certo, e aí ela fala, não é bom procurar, porque senão ele está cheio de ilusões. É nessa perspectiva. Então é exatamente assim. Quando a gente pratica, as coisas elas ganham outro peso, outro significado. Aos poucos, e bem aos poucos, na maioria das vezes, a vida da gente vai mudando de sentido, a vida da gente vai mudando de paradigma. Esse é foco, né? Ele vai falar um pouco mais disso lá na frente. Em outro texto, mudando de paradigma. Aí vai dizer assim, ninguém enxerga a joia preciosa logo de cara. Ninguém a vê por completo. Ele está falando da prática. Lá na página 104, na última linha da página 104, ela diz, em geral, estamos tentando substituir alguma coisa pela dificuldade. É lindo isso. Quando estamos cheios dos nossos filhos, por exemplo, gostaríamos de devolvê-los e receber outros novos. Mesmo quando continuamos com eles, encontramos maneiras sutis de devolvê-los. Lidamos com todas as coisas, com todos os problemas da mesma forma. Temos maneiras sutis de devolver quase tudo, de escolher não lidar com aquilo. Rapaz, ele leva o celular pro filho, né? Ele lá, vai ficar com o celular, ele vai aí, são comandos que ele abandono. Eu acho que tem a família ideal, a família que se tem e a família que se idealiza, né? Porque, assim, quando você vê a mídia e a ideologia, acho que foi em algum lugar ali. Amor, compreensão, a fé, que a mãe é aquela que é a primeira, né? Que o pai é aquele superprotetor, isso são idealizações que quase sempre confrontam com a realidade. Então, daí o sofrimento, que você é treinado desde pequeno a querer evitar que a sua família real, cheia de defeito, tem que se adequar a um padrão idealizado. Então, é por isso que não vive. As coisas são como são, que é uma coisa que eu sempre gosto de dizer. As coisas são como são. Quinta-feira eu estava na escola, aí é o Setembro Amarelo, né? Aí me chamaram para fazer uma fala lá. Eu fiquei meio titubeando. Mas não, vou dizer a verdade. Né? Eu vou dizer a verdade. Uma lista assim, pessoal. Jovens, né?
A vida é feita de realidade. Os sonhos, as aspirações ajudam, mas a vida é feita de realidade. Porque senão a gente fica com um sonho na cabeça que não se resolve. E aí, sinceramente, é complicado. Uma turma que tinha 15 alunos, aí metade desses alunos tinha ser gravado no futebol. Aí você vai até o fim dos seus sonhos, vocês vão todos gostar do futebol, eu tenho certeza disso. A questão do projeto de vida, você sabe pensar no plano B. Acredito no plano A, mas é um plano B. Isso mesmo, é exatamente isso. Pegou essa. Exatamente. Na página 105, no primeiro parágrafo da página 105, na 7ª linha, página 105, no primeiro parágrafo, na 7ª linha, ela diz assim: a vida humana deveria ser um voto dedicado à descoberta do significado desse viver. O significado do viver não é de fato complicado, mas nos aparece como que envolto por um véu que é feito do modo como enxergamos nossas dificuldades. Isso é tão importante. Isso no budismo a gente chama de a sabedoria como fonte de realidade. Vamos aumentar a análise sobre isso aqui, vamos aprofundar. Mas isso no budismo a gente chama de a realidade como fonte de sabedoria. Inclusive, a gente já teve um curso, um retiro sobre isso. Foi sensacional esse tema. O que ela está dizendo aí é que a gente fica preso aonde? Na superfície. A gente não consegue ir além, a gente não consegue ver além. E ela vai aprofundar isso agora. Na página 105, no último parágrafo da página 105, ela diz: de certo modo, a prática diverte. Olhar para a minha própria vida e ser honesto a respeito dela é divertido. É difícil, humilhante. Porém, é engraçado, porque é estar viva. Lá embaixo, ela diz: é profundamente satisfatório que estejamos com a vida tal como ela é. É profundamente satisfatório que estejamos com a vida tal como ela é. A pessoa que somos está além das palavras. As adversidades são, ao mesmo tempo, terríveis e curativas. É isso que significa preparar o terreno. Vamos dar um exemplo. Veja, vamos pegar o ciúme, que é uma coisa fácil de ver. A gente vai analisar ele rapidamente depois. O ciúme, se eu me curar do ciúme, eu estou me curando de pelo menos duas coisas. Da minha tendência de querer controlar as pessoas, ou o meu parceiro, ou da minha baixa estima, ou das duas coisas. Mas qual é o problema que ela coloca? É que a gente fica preso na superficialidade, a gente fica preso na emoção. Vai ter uma parte aí no livro que ela fala: o nosso problema não é o problema. O problema está mais no fundo do poço. Né? É só a pontinha do iceberg que ela coloca aí. Aí, no primeiro parágrafo da página 106, o pessoal que está em casa, tudo bem? Alguma observação? Vocês podem levantar a mão aí. Posso seguir? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo da página 106, ela diz assim: há pouco tempo, ouvi de um aluno que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Quase todo o tempo da minha vida é uma gostosura. Pensei comigo mesma: sim, que bom, mas a vida é mesmo muito agradável. Uma vida agradável inclui padecimentos afetivos, decepções e luto. Faz parte do fluxo da vida permitir que tais momentos transcorram. E o luto finalmente se transforma em alguma outra coisa. Mas, se ficarmos nos queixando, apegados e rígidos, que é o que costumamos fazer,
então teremos pouco tempo de desfrutar nossas vidas. Lá no finalzinho, ela diz assim: quando permanecemos nessa percepção inconsciente, não temos aquela sensação reativa a respeito da vivência. Estamos simplesmente vivenciando. Vamos seguindo adiante, preparando o terreno. É o quanto nos basta. Belíssimo isso. Isso precisa de uma certa abnegação, né? O que ela está fazendo assim, eu acho que é uma coisa que a moça sempre gostava de falar logo quando eu estava começando na prática. Ela dizia muito isso, assim, né? Estar vivo, viver, é cheio de possibilidades. Só que às vezes a gente entra assim numa vibe de sofrimento que a gente não consegue ver outra coisa, a não ser o nosso sofrimento. Certo? Agora vamos para o segundo texto, lá na página 106. Segundo texto, na página 106. Esse é como eu disse, era bem rapidinho. Segundo texto da página, na página 106, no primeiro parágrafo. Logo na primeira linha do primeiro parágrafo, ela diz assim: a cada segundo estamos numa encruzilhada entre a inconsciência e a percepção consciente, entre estar ausente e estar presente, entre as experiências e o vivenciar. A prática diz respeito a sair do âmbito das experiências e entrar no âmbito das vivências. E o que queremos dizer com isso? Vamos lá de novo. A cada instante nós estamos na encruzilhada entre viver conscientemente e viver inconsciente. Em outras palavras, é assim, ela está dizendo que a cada instante a gente também tem um poder de escolha. Ou seja, como é que eu escolho viver as minhas tendências? Como é que eu escolho viver a força kármica que há em mim, por exemplo? E esse poder de escolha está sempre presente. Na maior parte das vezes, o dia a dia, a forma que a gente foi educado, e é o mais fácil também, é simplesmente a gente viver no fluxo, sem ter a percepção o quê? Consciente. Então, o que é o viver consciente que ela coloca aqui? É estar presente. É você ter o poder de escolher como você vai viver o quê? As suas tendências, a sua força kármica. Ou seja, ou eu sou levado por essas tendências, ou eu fico atento e redireciono aquela força kármica que há em mim. Por exemplo, de repente eu sou uma pessoa muito agressiva. Se eu não viver conscientemente, essa força da agressividade vai vir para mim, é óbvio. Agora, se eu vivo conscientemente, eu percebo que ela veio, seguro aqui e redireciono isso. Isso é a ausência, é a prática do Zen. É fácil. Por isso que a gente no Zen, a gente procura trabalhar com os alunos duas coisas. Primeiro, que é a concentração. Quando a gente nos azeita iniciante diz aos praticantes, observa apenas sua respiração. Por que a concentração? Porque a concentração ajuda a gente a ver. E outra coisa que a gente procura trabalhar é a determinação. O que é um retiro? Eu não devo trabalhar a determinação também. A determinação que é para a gente seguir com a prática, seguir com essa concentração. Tem um monge, eu não lembro como é o nome dele, tem um monge da Artigas que ele fala assim, ele disse, eu dou tudo ao meu corpo. Dou comida, dou banho, boto até perfume nele. E ele vai ter que fazer o que eu quero agora. A gente não só vai mimar o corpo, a gente vai colocar o corpo também para trabalhar o quê? A nosso favor. Sim, da experiência, da vivência, eu não tinha pensado dessa maneira, né? Com que eu entendi assim, que a vivência até pressupõe a experiência, porque a gente pode ter experiências sem prestar atenção, sem que a atenção plena seja separada. A gente sempre vai ter experiências, agora não quer dizer que nós vamos se transformar em vivências, só se houver uma
realmente a forma de ação de consciência nas experiências. Aí eu lembrei a ideia de hábito, porque no hábito a gente faz as coisas sem estar ciente dela, que é uma forma de economia de energia. A gente faz as coisas automaticamente, a gente caminha e não está consciente da caminhar. Porque com isso a gente poupa energia para alguma outra coisa. Né? Então, assim, todas as outras coisas a gente faz automaticamente, como uma forma de economia de energia. Só que parece que essa economia de energia tem um preço também, né? Que é o fato que a gente se perde nas próprias tendências. Isso mesmo. Nos salva de algumas coisas e nos prejudica em outras, né? Então, observação para fazer em relação a essa questão das experiências e Da vivência. A gente vai aprofundar mais um pouquinho, mas... É que, na verdade, assim, originalmente, assim, no texto, ela traduzia assim de forma, eu acho, mais fiel. Das experiências e experienciando. O experienciando é o uso do verbo, como se fosse uma ação mesmo, como se fosse um verbo. Então, a ideia de que você não está, não são coisas, experiências são coisas, experiência. O experienciando é você estar presente naquele momento, e você está sentindo o cheiro, você não está sentindo o cheiro, tem você e o cheiro. E é você naquele momento, entendeu? Lembrando também, isso porque há um pouco o exercício da fenomenologia. E na fenomenologia, a gente tende, fora do dia a dia, na atitude natural da gente, a gente tende a ver o mundo como mistério, objetos, certo? E a fenomenologia é um treinamento dificílimo, né? Para quem é nosso dele, talvez não tenha de ser mais fácil. E você não vai descrever os objetos, você vai descrever o seu ver do objeto, é o ver, né? Bater no que você está todo, é o hábito. Né? Não é uma visão, é o ver das coisas. É muito difícil. Como a arte, né? A abstração, por exemplo. Por exemplo, eu olho para a luz do céu, a luz da luz, por exemplo. Aí eu vou olhar para a luz e vou automaticamente situar o outro sendo um astro que está a X quilômetros de distância, e eu vou descrever o que a lua é lá onde ela está. Essa é a função natural da gente. Eu não quero descrever o que as coisas são, né? Descrever essa cadeira, descrever a descrever. E a fenomenologia disse, não, você vai descrever, sim, mas não descrever a coisa. Mas a sua experiência de ver a coisa, ou ver a coisa. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com a arte, entendeu? E se você está presente para um impacto estético daquela vida, não para a lua como um astro, uma coisa de conceito, mas aquela lua que está ali no céu. Eu gostaria de fazer uma distinção justamente entre o hábito e a arte. Ele diz que o hábito ele condiciona a gente a chegar a resultado. Da mesma jeito, é uma forma completamente pobre, como automática. E a arte, né, seja a poesia, seja a pintura, ela vai tirar a gente desse automatismo. A gente conseguir prestar como ela era. Esse contraste. Já adiantaram um bocado de coisa que tem na frente, mas é justamente isso que vocês estão dizendo. Exatamente isso. Exatamente isso. A questão da experiência e da vivência. Lá na página 107, na primeira linha da página 107, é isso que ela vai dizer agora. Em cada experiência pode haver um discreto halo ou véu emocional neurótico. Em geral, esse véu assume a forma de memórias, fantasias e esperança a respeito do futuro. Eu quero só reforçar o que você já dizendo. É justamente assim. As nossas ações, elas são guiadas, elas são influenciadas pelas experiências que nós tivemos no passado. Não é óbvio? Isso aqui não é novidade para ninguém, né? As nossas ações, elas sofrem interferência, elas são muito influenciadas pelas nossas experiências do passado. Então, quando a gente vai viver o momento, o que a gente faz? A gente coloca toda essa carga. E não deixa o momento ser o quê? Novo. Eu já conheço você. Já conheço você. Já conheço isso. Então, a gente não vive experienciando. A gente está aonde? Já sei tudo. Essa é a diferença entre o viver, o vivenciar
e a experiência, não sabe de tudo. Mestre, quando eu lembrei que você falou ontem, como é que é o nome desse negócio que a gente está tocando agora? Por cima dos ventos. Você estava falando ontem, a pessoa fala, tira isso aí, depois você vem atrapalhando. Porque a pessoa provavelmente não está com a experiência em si, né? Já tem uma ideia de que aquilo ali é uma coisa que atrapalha, e ela está incomodada com isso. Então, assim, por isso que ela divide a experiência e a vivência. Ela vai dizer isso daqui a pouquinho numa frase. Na página 108, no primeiro e no segundo parágrafo, ela diz assim: qual é a diferença entre experiências e vivências? Ela coloca: a vivência não se dá algo no tempo e no espaço, pois quando ocorre tempo e espaço, foi criado um objeto da experiência. Quando tocamos, olhamos ou ouvimos, estamos criando um mundo do tempo e do espaço. Mas a vida em si, aquela que vivemos, não está nem no tempo nem no espaço, ela é só a vivência. Dando um cortinho de texto, 2 linhas depois ela diz: no processo, no preciso momento em que se escuta algo, existe só o ouvir, que cria o som do avião, ou do que quer que seja. Essa é a nossa vida. E assim criamos o nosso mundo. Estamos criando com todos os nossos sentidos e com tanta rapidez que é até difícil de acompanhar esse processo. Então, numa fase, o que é a vivência? A vivência é você escutar um som e você ser aquele som. E sabe o que no budismo é chamado de vacuidade? Aí a gente é uma coisa vazia, assim, é só um sentimento, uma sensação, uma coisa que não tem conceito cultural, né? Isso mesmo. Assim, então, o que é o vivenciar? Vivenciar é você viver sem aqueles julgamentos. Bom, ruim, faz mal, faz bem, preciso me proteger. A gente não fica preso. Escuto. Eu escuto com curiosidade. E não boto toda essa carga em cima daquilo que está acontecendo. Aí ela vai explicar mais. Na página 107, no primeiro parágrafo da página 107, ela diz: algo de errado com isso? Os seres humanos realmente têm recordações, fantasias, esperanças. E isso é natural. Lá embaixo ela diz: as recordações e esperanças são algo parecido. A vida se torna uma série de issos e aquilos. Costumamos ver a nossa vida como encontro com coisas que existem, vocês estavam dizendo, lá fora. A vida torna-se dualista, sujeitos e objetos. Eu e as outras coisas. Como vocês estavam comentando um pouco. Pessoal de casa, alguma coisa a falar, alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta? Tudo bem aí? Posso seguir? Então vamos. No segundo parágrafo, ainda da página 107. No segundo parágrafo da página 107. Vamos lá. Ela diz assim: essa já pode acabar a aula de hoje. Já podemos acabar. Não há nada de errado com esse processo, a menos que acreditemos nele. Quando acreditamos que estamos o dia inteiro encontrando objetos, tornamos-nos escravizados. Porque qualquer objeto lá fora terá um discreto revestimento de tonalidade emocional. E então reagimos em termos de nossas associações emocionais. Mas para baixo ela deixa de escravizador aí. Quando nosso mundo consiste em objetos, dirigimos nossa vida segundo o que esperamos de cada objeto. Será que ele gosta de mim? Isso vai me beneficiar de alguma forma? Devo temer tal pessoa? Nossa história e nossas recordações assumem o comando e dividimos o mundo em coisas a serem evitadas e coisas a serem alcançadas. Trabalho, né? Se fosse danado. Eu me sinto tão fracassado.
De verdade mesmo. É assim, isso é muito importante, reforçando. Quando a gente vê pessoas, objetos, situações lá fora, na verdade a gente está se deparando com o nosso mundo interno, refletir. Eu ainda estou nessa ilusão, praticamente. Agora, Não, eu estou começando. Também, acho que estou começando a baixar um pouco. despertar mais, né? E eu deixei vários trechos dessa conferência. É cansativo, né? É cansativo esse estado de alerta constante. Então, eu acho que é bom a gente guardar isso. Quando eu vejo alguma coisa, eu me vejo lá fora. Exatamente, não é uma coisa psíquica, né? Eu costumo dizer assim, que as pessoas das nossas relações, elas nos imprimem todinho. Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente se relaciona logicamente a partir de nós mesmos. Então, as habilidades que eu tenho, o que me falta, eu vou me relacionar com elas. Então, de repente, a gente se relaciona com uma pessoa que ela nos coloca em dificuldade. Na verdade, ela não nos coloca em dificuldade. Nós não temos determinadas estruturas para suportar determinadas situações. Aí, lá no parágrafo, Acho que posso deixar só pode sim. uma coisa. Eu acho muito fascinante que essa questão da não dualidade, né, parece uma discussão abstrata, meio inócua, assim, filosófica, abstrata. Mas faz toda a diferença compreender isso. Faz toda a diferença na sua vida prática, para a vida vivida, sabe? É muita diferença. Para mim, esse é o capítulo mais bonito e revelador que tem. E o mais doloroso também. A Maria, o Castelo e o Fosso, ela bate sem pena, várias vezes. Então, vamos lá no último parágrafo dessa página mesmo. Ela diz assim: o problema com esse tipo de vida é que aquilo que me beneficia agora pode ferir-me depois e vice-versa. O mundo está em constante mudança e por isso nossas associações nos desorientam. Não há menor segurança no mundo de objetos. Estamos sempre em estado de alerta e desconfiando até mesmo daquelas pessoas que dizemos que gostamos, que dizemos que amamos e de quem nos mantém próximos. Enquanto a outra pessoa for para nós, enquanto a outra pessoa for um objeto para nós, podemos estar certos de que não haverá amor ou compaixão genuínos. Vamos encerrar. Ele também. Me lembrei de Guilherme agora. Tudo é importante. Eu acho que eu vou ler de novo. Isso é muito bonito, pessoal. Enquanto a outra pessoa for um objeto para nós, podemos estar certos de que não haverá amor ou compaixão genuínos entre nós. Uma coisa importante, né, que ela está falando um pouco mais em cima. As coisas são impermanentes, as coisas estão em processo de transformação o tempo todo, mas a gente age como se elas fossem o quê? Permanentes. E também como aqueles que vocês falaram, é mais fácil também Opa, Lucas quer falar, Lucas? Não? Eu apertei aqui sem querer, desculpa. Tudo bem. Olha só, aquela câmera se mexeu sozinha, foi? Cruz, credo. Eu acho que foi. Misericórdia, mais ainda, Matheus. Matheus disse que foi ele. De onde ele está, como bom cristão, ó. Ele Foi. Então, assim, bota lá de novo, Matheus. Então, assim, as coisas são impermanentes, mas a gente se relaciona com elas como se elas fossem o quê? Permanentes. E isso nos desorienta um pouquinho, né? A gente tem a falsa impressão que tudo vai permanecer como está. Ufa, agora sim, viu?
Não, eu estou dizendo agora sim a vida, né? Matheus, bota essa câmera para lá, Matheus. Mas a nossa ilusão é essa, né? Por exemplo, eu estava brincando com o pessoal que veio aqui nos agentes, a gente comprou essa câmera aí. Agora sim. Tudo certo. Vai dar tudo certo. Já resolvemos o problema. E abriu outro problema. É desse jeito, é desse modelinho, é desse modelo. Na página 108, ela diz assim, no último parágrafo da página 108, ela fala assim, olha só, se esse processo fosse claríssimo, não teríamos a menor necessidade de praticar. O estado de iluminação é não ter experiências. Em vez disso, é uma ausência de todas as experiências. O estado de iluminação é o vivenciar puro e intacto. A iluminação é a demolição de todas as estruturas construídas, de todas as construídas experiências de pensamentos, fantasias, recordações e esperanças. Francamente, não estamos interessados em demolir nossas vidas tal como elas estão. Porque tem uma que vai definir toda a Matheus situação. Eu vou pedir para tu botar a câmera lá de novo, certo? Pessoal, não é muito louco isso, viu? Assim, vamos. Uma coisa que a gente viu logo no primeiro dia da aula do curso. O praticante, ele precisa ver e se relacionar com a realidade do jeito que ela é. Veja, é incoerente, é igual a sofrimento, a gente se relacionar da realidade de um jeito que a realidade não é. Por exemplo, a realidade é impermanente. Então, eu tenho que me relacionar com a realidade aceitando a impermanência, vendo a impermanência, aceitando a impermanência. É importante que eu veja que esse eu aqui, como é que ele constrói a experiência? Como é que eu construo a minha experiência? Isso é muito libertador, isso é terapêutico, né? É terapêutico isso. Isso passa por um processo também de humildade, sabe? A gente tem que ter essa humildade de aceitar, né? Lá em permanência, pensando, por exemplo, na vida a gente está adotando escolhas ideológicas. E a gente acredita, quando a gente acredita nelas, a gente espera que elas durem. A gente quer acreditar na permanência delas por razão ideológica. Pode ser melhor possível, pode ser pior possível. E aí eu me lembrei também dos preceitos que falam, por exemplo, fazer o bem, evitar o mal, fazer o bem a todos. Né? Quer dizer, isso parece uma permanência. Fazer o bem sempre, evitar o mal sempre e fazer o bem a todas as coisas, as pessoas sempre. Dá uma ideia de uma permanência, mas seria uma permanência, talvez no sentido de uma direção. Você tem que ter uma direção, tem que ter um norte para onde seguir. Agora, sabendo que esse norte, como meta, não é uma meta assim, no horizonte, no caminho dele vai ser todo cercado de impermanências. Então, aceitar as impermanências, embora você tenha um norte. E esse norte, de alguma maneira, é uma permanência, uma referência. Isso é importante. Só que, pela impermanência existir, chegou a hora que aquilo vai doer. Então, a prática, na verdade, é um processo educativo, né? A gente vê que no momento estamos assim, no momento é desse jeito. Só que a impermanência vai vir e vai corroer alguns aspectos disso, e que as coisas vão mudando. E cabe a gente ter essa percepção e também a nossa capacidade de quê? De aceitar. Porque a aceitação reduz muito o nosso sofrimento. Sim, para não dizer que cura o nosso sofrimento. Né? Aí lá na página 109, no primeiro parágrafo da página 109, ela diz assim: para nós é fácil falar desse processo, mas não existe nada em que estejamos menos interessados que na demolição de nossas estruturas de fantasia. Temos medo secreto, um medo secreto, de que se demolirmos, todos seremos nós mesmos demolidos. Temos um medo secreto de que se as demolirmos,
todos seremos nós mesmos demolidos. E é isso mesmo. Pelo menos esse sofrimento eu já conheço, né? Eu vou ficar com isso. Eu não quero trocar esse meu sofrimento por outro lugar, eu já conheci. E aí ele está dizendo na página 110, assim, ó, preferimos antes nos arruinar do que mudar, mesmo que mudar seja a essência do que nós somos. Preferiríamos morrer em nossa ansiedade, em nosso medo, em nossa solidão, do que subir pela cruz do momento e deixar que ali nossas ilusões morressem. E a cruz também, não, e a cruz é também a encruzilhada, a escolha. Estamos aqui para fazer essa escolha. Esse foi aí o segundo texto. Agora vamos para o terceiro, o divã de gelo. Esse foi dolorido também. O pessoal de casa tem alguma pergunta? Alguma colocação? O pessoal de casa está silente. Eu gostei da história da lâmpada. Sim. Sim, é massa a história, né? Igual tu tá lembrando aqui da história da lâmpada, e alguém perde alguma coisa, né, Bob? E aí alguém pergunta, por que você não procurou, não vai procurar onde deixou? É desse jeito. Ninguém procura no escuro, né? É desse jeito. Então vamos lá para o terceiro texto. Nesse texto, no terceiro texto, ela fala basicamente de três coisas. A nossa estratégia de vida. E uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, de como a gente tensiona o nosso corpo quando a gente vive. Como a gente tensiona o corpo de acordo com as nossas sensações, de acordo com as coisas que vão acontecendo. E a outra coisa que ela coloca assim é que a gente se expulsa do paraíso. A gente se expulsa do paraíso. Aí ela diz assim, no primeiro parágrafo, tá? No primeiro parágrafo, na quarta linha, ela diz, o relacionamento não dual, o vivenciar, é mais difícil de descrever. Quero considerar como nos eximimos de vivenciar de maneira empírica e como nos expulsamos do jardim do Éden. Isso para mim ficou muito, muito forte, sabe? Assim, ela dizendo, eu vou explicar para vocês como é que a gente se expulsa do paraíso. E desse jeito mesmo, né? E a gente se expulsa mesmo. A gente se expulsa do paraíso. Aí eu fiquei pensando assim, quando eu estava lendo esse capítulo, assim, o que é que a gente acredita mesmo? O que é que a gente está esperando para viver bem, para ser feliz? Qual é a promessa? É uma terra santa, né? Qual é a promessa que nunca é realizada, né? Aí a gente abandona sempre o aqui e o agora, né? Isso é muito doloroso. A gente abandona o aqui e o agora. Também tem aquela concepção, né? De que o paraíso está para além, transcende. Não, o paraíso tem que ser outra coisa, não a Depois realidade. que a gente morrer, e depois sempre andamos para colher o futuro. É, isso mesmo. Aí ela começa batendo na página 110, no segundo parágrafo. Vejam o que ela diz. Enquanto cresce, todo ser humano decide que precisa de uma estratégia, porque não podemos crescer sem deparar com oposições que procedam de fontes que para nós sejam não eu. De fontes que nos parecem ser externas. Dando um copo aí, de duas linhazinhas. Algumas vezes, essa aparente oposição é intensa, em outras é moderada ou suave. Mas ninguém cresce sem desenvolver uma estratégia em como lidar com essa oposição. Isso é outra coisa, quando eu li pela primeira vez, me chocou bastante. Parece que ela estava vindo aqui na minha mente e revelando o que eu fazia na vida toda sem saber. O que ela está dizendo é assim, eu preciso me proteger. Eu preciso me proteger das coisas que eu não gosto. Eu preciso me proteger de coisas que me prejudiquem. Veja, de certa maneira, a base de apoio, nos primeiros textos, né? De certa maneira, lógico que a gente precisa proteger. Ah, tá passando ali um cara atirando, eu vou lá, eu vou
Não, não é isso, não. Né? Não é nesse nível, né? Mas a gente é muito disso. Eu vou me proteger. Quando eu tenho 45 anos de vida, estou indo para 46, mais de 10 anos como monge, e às vezes me impede fazendo exercício. Preciso me proteger. Preciso. Me resguardar. Me resguardar. A gente tem que distinguir os perigos reais e os perigos imaginários. Então, na hora que, assim, tem um estilo de vida que a gente termina vivendo uma vida muito mais imaginária, e aí isso está as emoções mais também os perigos, do que algo que seja real. Mas o real também existe, assim, existem perigos reais, permanentes. Assim. A gente não pode comer qualquer porcaria, ou também não deve, senão eles são perigos. No frio a gente deve se vestir, se hidratar, então são perigos isso. Você pode se hidratar, isso é um perigo. Então, esses são perigos reais. Agora, quando a gente extrapola e intensidade muito grande para perigos imaginários, acho que é um absurdo. Eu acho que assim, quem pode falar mais sobre isso, talvez seja a psicóloga, né? Mas um pouco mais da psicologia, eu acho que tem muito a ver com uma forma na infância, a gente precisa realmente se proteger do abandono, da possibilidade do abandono. E aí, essa possibilidade, ela realmente é mortal para a criança. Parece mecanismos para se adaptar a essa, e se proteger contra essa possibilidade do abandono, que mais tarde a gente vai levar para a vida toda. E desenvolver até fins que amam os pais. Primeiro, que acho que não se amava, né? Você falou dessa questão dessas feridas da infância. Que, na verdade, nós somos criança ainda, né? Nós somos adultos, mas somos comandados pelos sentimentos e... Isso mesmo, de criança. Eu vou traduzir o que está dizendo, o pessoal não viu direito. Tem uma pessoa aqui dizendo, está dizendo assim, que nós ainda somos uma criança. E tem um texto, acho que é bem mais para frente, em outro capítulo, que ela diz: a prática é fazer com que a gente cresça. Porque a gente é realmente uma criança, né? É tão interessante o valor da bolsa de apoio, eu me lembrei, né? A gente desenvolve uma estratégia de vida, a gente está fechado nela e com ela. É desse jeito que funciona. É assim. Se alguém, alguma pessoa ou situação confia nessa minha estratégia, está tudo lindo, bonito e maravilhoso. Se alguma pessoa, objeto ou situação não confirma, opa, então, cuidado. Na infância, faz sentido, né? Mas a gente não é para aquela estratégia. Eles fazem birra, gritar, se jogar no chão. Olha, eu tenho uma relação muito interessante com o bolo de aniversário. Não é que eu não gosto, é porque eu precisei dizer para mim mesma que eu não gostava. Porque como eu era uma criança muito tímida, eu tenho que me comportar muito nos cantos. Aí toda vez esqueciam de me dar o bolo de aniversário. Ele não era daqueles que chegavam logo na mesa. Eu não ia na mesa porque minha avó dizia: você se comporta, você tem que ser educada. Aí eu ficava sempre afastada. Aí geralmente eu não recebia bolo de aniversário. E você sabe o que é não receber um bolo de aniversário no aniversário de criança? Né? Aí eu ficava que eu também reivindicar. Eu gosto de bolo de aniversário. Mais ou menos. Mas às vezes eu digo, eu vou provar um pedacinho, mas eu não quero isso, entendeu? É o meio da rejeição também, né? O trauma que criou. E eu não queria isso, eu não sabia. Aí o campo fica. Aí depois. Vai pipocando conscientemente. E se eu poder dar consciência? Vai começar. Vai bom? Aí eu perguntei, por que eu não gosto de bolo de aniversário? Então, aí eu me lembrei que era por esses fatos. E era geralmente sempre na mesma acontecimento. Todo ano se repetia. Assim, ela está montando na nossa estratégia, né? E a estratégia geral que ela coloca aí é dar um gelo, né? Dar um gelo, dar um toco. Nossa, como é bom. Não é assim, né? Então, minha estratégia é dar um gelo. Quando os filhos saem e quando voltam, não fala com os pais, comigo.
Não, Júlio, mas não consegue ficar meia hora se não chega. Vamos lá, né? Então, no segundo parágrafo dessa página aí, da página 111, ela diz assim: para conseguirmos manter nossa estratégia, temos de pensar. Sendo assim, a criança vai cada vez confiando mais em seus raciocínios para elaborar essa estratégia. Toda situação ou pessoa em seu caminho começa a ser avaliada do ponto de vista daquela estratégia escolhida. Depois de algum tempo, tratamos o mundo todo como se estivesse em julgamento e perguntamos: essa pessoa ou acontecimento irá me ferir? E o interessante é que isso a gente vai fazendo e depois o quê? Acaba caindo no inconsciente, mas ele está lá, ó, só jogando, né? E no terceiro parágrafo ela continua assim: com o tempo, acabamos aperfeiçoando nossa estratégia a tal modo que não a identificamos mais conscientemente. Agora ele está no corpo. Quando deparamos com algo ou com alguém, tensionamos o corpo. Essa é a resposta habitual. Podemos tensionar os ombros, nosso rosto, o nosso estômago ou alguma outra parte do corpo. O estilo depende de cada pessoa. Lá no finalzinho, nas 3 últimas linhas, ela diz: embora a resposta seja inconsciente, torna a nossa vida desagradável, porque é um recuo diante da vida, é um distanciar-se dela. A contração dói. As doenças psicossomáticas, psicossomáticas. Eu tenho essa estimação de vídeos como se você tomar muitas vezes. Tem um autor, uma que ele escreve um normal, baseado no médico psiquiatra, Wanderkow, que ele tem um livro chamado O Corpo da Marca. Ele fala sobre como a gente tem um sistema neuropsico-imunoendócrino, que afeta nossa mente, afeta nossos hormônios, que afeta a nossa imunidade, que afeta tudo. Aí a gente vai falar como doenças cardiovasculares, como doenças autoimunes, doenças esclerose múltipla e tal, como tem a ver com o perfil emocional das pessoas, traços de personalidade que elas desenvolvem. Na clínica, tem uma, não sei se ela é psicóloga, mas tem uma pessoa chamada Cristina Cairo, não sei se vocês conhecem. Cristina Cairo, eu ouvi falar há muitos anos, ela tem um livro chamado A Linguagem do Corpo. É baseado na medicina chinesa. Com cada comportamento nosso, nos torna propensa a mais tipos de determinadas doenças. Um conhecimento até milenar, que é um trabalho já faz muito tempo. Muito interessante isso. Então, assim, pessoal, a gente tem uma estratégia de vida que, por achar que alguma coisa vai nos ferir ou machucar, a gente se distancia. Não vou por aí não, porque por aí vai me machucar, vai me ferir. Então, a gente vai se distanciando. É como eu estava dizendo, né? Se aquela coisa vai confirmar a minha criação, a minha estratégia de vida, a minha base está tudo lindo e maravilhoso. Se não, é para lá. Então, a gente gosta. A gente gosta de pessoas, objetos, situações que confirmam a nossa estratégia. E a gente rejeita as que não confirmam. É desse jeito que funciona. E aí, o que é que cabe a gente enquanto um praticante? Reconhecer e praticar. Com todas as dificuldades. E se relacionar. Que é o mais difícil. Com as pedras pontiagudas, né, que ela coloca aí. Essa questão do corpo, o perigo também é que, muitas vezes, não é o caso de trauma aqui, né? A pessoa, dos sintomas, a pessoa também não conseguir mais perceber o corpo, não se desvincular do próprio corpo. Nesse livro que eu falei, de mulheres que passaram por abuso sexual na infância, e aí como elas desenvolvem uma forma de estratégia, essa separação do corpo delas não sentirem mais o corpo delas, não é mais no corpo. E aí a gente não vai se acostumar com essa contração, né? E a prática tem esse sentido de justamente se voltar para esse corpo, cara. O Zen, então, uma coisa que diz muito assim, o Dogen, que é um dos fundadores da Ordem de Shinshu, ele diz assim: é preciso pensar com o corpo todo, é preciso sentir com o corpo todo, não só com a mente. Então, isso é separação, né?
Isso mesmo. Só uma coisa também, pensando nesse do povo, é que às vezes a gente às vezes não percebe, mesmo com essas contrações, não é mais incômodo essas contrações, é como se fosse parte natural. natural. E aí desconstruir isso, né? Fazer essa prática para perceber esse incômodo e essa contração me incomoda também, acho que é o pouco mais difícil, né? Olha, tem uma parte aí, na página 112, no primeiro parágrafo da página 112, ela diz assim: temos um problema e, na realidade, não sabemos do que se trata. A vida se torna para nós a promessa que jamais é cumprida, porque a resposta não nos satisfaz. E nesse ponto que podemos começar a prática. Somos poucos realizados na face deste planeta começam a enxergar o que precisa ser feito para se recuperar o jardim do Éden. Uma das coisas assim, que mais, para mim, ficou marcado, principalmente o budista, é a gente perceber como é que a mente da gente e as emoções criam a realidade. Isso, para mim, é muito libertador, entendeu? Agora, para isso, é preciso uma coisa que ela disse lá no começo, é preciso o quê? A atenção, é preciso estar atento. Não é você, de repente, chega aquela pessoa, você começa a inchar. Ou chega aquela pessoa e começa a... Uma situação que você vai... Quando a gente percebe isso, e não, peraí, é a minha emoção que está criando isso, é a minha base de apoio que está criando isso, é muito interessante. Vamos lá, outra página. Página 114, segundo parágrafo. Página 114, segundo parágrafo. Ela diz assim: quando assentamos em nossa sensação de dor, achamos que ela é tão apavorante que nos agitamos tudo de novo. No instante em que aterrissamos na sensação de incômodo, saltamos de volta para o filme imaginário. Simplesmente não queremos estar na realidade daquilo que somos. Mas, no outro parágrafo, ela diz: às vezes podemos descansar por um curto período, mas, por estarmos muito habituados, logo voltamos para o mesmo falatório mental de sempre. E assim, atravessamos o processo vezes e vezes. No outro parágrafo, ela coloca: é um ciclo interminável que só se romperá quando estivermos dispostos a descansar em nossa dor. Eita! Estava também disse tudo não, né? Também não precisava ser tão... Essa é a questão. A gente não quer repousar na dor. Pelo contrário, a gente quer repudiar a dor, fugir dela, afastar logo e voltar a sentir o quê? A sensação de prazer, que é o nosso fingimento de felicidade. Na página 115, nas primeiras linhas da página 115, ela coloca assim: fazer isso significa que nos sentimos até certo ponto desiludidos, que não esperamos mais que nossos pensamentos e sentimentos sejam a solução para alguma coisa, enquanto alimentarmos a esperança de que a promessa deverá ser cumprida, não iremos descansar em meio às dolorosas sensações corporais. Tem uma coisa que nos diz assim: na dor, sinta a dor. Na felicidade, sinta a felicidade. Porque assim, se a gente luta, a gente vai sentir duas dores. A dor daquele que a gente está lutando contra e as outras dores que vêm associadas a lutar. Né? Então, é mais uma vez aquela história de aceitar. Realmente, está muito legal isso aqui. Aceita. Entenda o que está acontecendo. E ao invés de ficar o quê? Lutando. Aí na página 115,
No segundo parágrafo, ela diz assim: tudo em nossa vida que nos decepciona é um amigo delicado. Tudo em nossa vida que nos decepciona é um amigo delicado. Ninguém ganha no fim. Ninguém irá sobreviver. Porém, esse ainda é o nosso impulso, o nosso sistema. Ele só pode ser desarticulado com anos e anos de prática e com o desgaste natural que a vida traz. Por isso é que nossa prática e a nossa vida tem de ser a mesma coisa. Eu estou dizendo uma coisa que a monja fala direto, que é: gente, vamos viver. No final vai morrer todo mundo. Ganhe. Isso é vencedor. O jogo só tem derrotado. Dessa perspectiva, se a morte for tida como uma derrota, é justamente isso que acontece, né? Então, esse é o recado, sabe? Isso é outra coisa que me chama muito a atenção. Nesse livro todo, é um processo de valorização da vida que ela faz, né? Ela não diz assim: perca as esperanças, vai dar tudo errado. Não. É só, vocês têm problemas, nós temos problemas. Vamos viver, vamos aceitar os nossos problemas. É aquilo que dá para a gente reconfigurar, a gente reconfigura, né? Se é escondido, se é... Esqueci o nome dele agora. Aí ele diz assim, é bem dramático essa cena, fala, bem dramático, diz assim: tudo que a gente já construiu na civilização, né, todas as cidades, as invenções, as tecnologias, os sonhos, a arte, tudo que é humano, tudo isso, um dia o sol vai ficar velho, vai expandir, vai engolir a terra, e tudo isso vai desaparecer, e será como se nunca tivesse acontecido. Olha só, é uma coisa poderosíssima, mas apesar disso, nós gostaríamos por causa disso mais a pena, né? Isso é muito Não nos desencoraja, né? É incrível, né? Essa É fatalista, né? é inescapável, né? assim, uma coisa, quando a gente fala assim que a gente precisa viver, né? Isso não quer dizer que a gente vai sair fazendo tudo, não. Mas assim, como é que a gente vive, como é que a gente aprecia a vida sem se marcar negativamente e sem marcar o outro negativamente? Isso é o que o praticante ele precisa fazer. Afinal de contas, não vai sair ninguém vivo dessa mesmo. Então, a prática tem que ser... Vida e prática tem que ser a mesma coisa. Tem uma parte que ele vai falar disso aí. Aquele que mais aproveita a vida é aquele que pratica. Porque ele sabe o que está acontecendo e sabe qual ação que ele tem que tomar. E aí, na página 115, no terceiro parágrafo, página 115, no terceiro parágrafo, olha só, a vida é uma série de intermináveis decepções. E é maravilhoso que seja assim, apenas porque ela não está do jeito que queremos. Percorrer esse caminho requer coragem, e muitas pessoas não o farão. Estamos todos em diferentes momentos do caminho. Só alguns poucos dotados de uma persistência enorme e que não entendem as coisas todas a vida como insultos, e sim como oportunidades, é que finalmente compreenderão. Se investirmos energia tentando fazer com que a nossa estratégia funcione melhor, estamos apenas girando em cima de nossos calcanhares. Nossa infelicidade nos perseguirá até o nosso último suspiro. Eu acho que você tem um pouco de discutir um pouco essa parte, porque ela, quando ela coloca que somente alguns bravos, persistentes, assim, tá parecendo uma coisa do que povo eleito, sabe? Sim, tem gente que tem mais facilidade, né, na real, do que outras. Então, é uma inclinação natural, sem necessariamente ser um budista, e levar a vida como ela é, deixar a vida levar a vida levar ela, sabe? Essa abertura. Entendi.
Nem sei que Assim, uma exclusividade, né? não são uma coisa tipo, um grande praticante. Eu preciso disso. Dessa dedicação para fazer outra pessoa. Não. Uma coisa que ela coloca assim é que a gente tem uma estratégia de vida que é míope. E a gente tenta impor essa estratégia de vida míope, é o samsara, né? E agora, no último parágrafo, da página 115 e 106, nas páginas 115 e 106, ela diz assim, um pouquinho de esperança agora. Na vida não há senão oportunidades, só oportunidades. Até que nos sintamos desiludidos com o filme imaginário que passamos incessantemente dentro dos nossos olhos, não manteremos assentados na cãibra. Sim, a gente acredita no filme imaginário. Foi uma coisa que você estava dizendo aqui no começo, né? A gente acredita no nosso filme imaginário, nos nossos pensamentos. A gente nem se dá conta que a gente está aqui fazendo uma coisa fisicamente, mas a mente está em outro canto, totalmente diferente. E agora, para a gente encerrar essa parte, na página 116, no segundo e terceiro parágrafo, na página 116, ela diz assim: muitas vezes me ajudou, em momentos difíceis, pensar naquele divã de gelo, naquele divã gelado e imóvel. E, em vez de lutar e brigar, apenas dispor-me a descansar ali. Com o tempo, acabamos descobrindo que o divã é um único lugar tranquilo. As pessoas que praticam o tempo todo são aquelas que estão desfrutando a vida. É esse o portão sem porteira para o contentamento. As pessoas que entendem e têm a coragem de fazer isso são aquelas que eventualmente ficam conhecendo o que é o contentamento. Não estou falando de uma felicidade interminável, porque isso não existe. Mas estou falando de contentamento. Pode falar. Mas tem algumas dúvidas aqui. A primeira, uma pergunta, tem uma parte aqui que ela fala sobre a importância, ela fala duas coisas, né? Ela fala isso nos capítulos também, a importância de se observar um pouco, viver essa tensão, né? Ou esse espaço, como o autor fala. E a outra coisa é a importância também de rotular nossos pensamentos. Isso. A minha pergunta é, a escola da Jocobelli, a mestre Jocobelli, ela é diferente da sua? Não, eu sou professor. É porque eu estou estranho, porque eu sei porque eu só frequento aqui o desenho para iniciantes, que é o saúde que eu posso vir. Mas a gente não faz muito isso, de olhar para o corpo e os pensamentos. Às vezes, nos administrantes, a gente vai pé direito, pé esquerdo, por onde. Né? Às vezes. E essa questão que ela fala de rotular o pensamento é interessante. De vez em quando ela fala isso. Rotular no sentido de identificar, tá? Que é para a gente começar a perceber o que é que tem na nossa consciência, né? Que está dirigindo o espetáculo. Eu achei isso muito útil. Porque eu faço isso não aqui, mas eu pratico outras interpretação e isso me ajuda muito a perceber, a ganhar um pouco de tem, né? E ver minhas tendências, poder ajudar. Talvez assim, ser legal fazer aqui, eu acho que isso poderia ajudar bastante. De realidade, né? Agora, porque isso tem um problema. Uma coisa que eu percebi em sala de aula é que às vezes os meninos ficam muito preocupados com os próprios pensamentos, entendeu? Aí, quando a gente coloca essa prática, leva essa prática muito... Pode ser que venha alguém assim nos iniciando, que tem essa predisposição, aí fique muito preocupado com os próprios pensamentos. Entendeu? Então, a gente fica um pouco mais com cuidado por conta disso. Quando eu fiz uma imersão tentativa, os pensamentos, vamos dizer, os últimos passos para que a gente comece a fazer essa prática. Eu acho que eu sei qual é isso. Né? Tem um momento que a gente pede para a gente entrar, mergulhar no pensamento, mas aí perceber ele e depois afastar, né? A gente só quer bem difícil, assim. Acho que começa com você se centrar, né? A respiração, conseguir ver que você nem sabe o que está pensando tanto. Né? Isso tem essas partes. Outra coisa, tem uma parte aqui que eu não vou saber se é a página, que é a outra lição. Acho que ela diz o seguinte, então tem duas partes da prática. A primeira é o eterno desapontamento.
Só que eu não vi ela dizendo a segunda, não. Só que ela é a segunda. Assim, é o desapontamento, e a segunda deve ser a própria palavra, né? De ver as coisas como as coisas são. Porque realmente ela não fala, ela começa a falar desapontamento, exatamente. E chegou na segunda. Ela não é desapontou. Acabou desapontando. Gostei. Foi intencional. Já não gostou uma coisa na tradução. Aí outra pergunta que eu tenho, quando ela fala que você viu essa parte o sofá pela outra o sofá é o único lugar É o que divã. é Eu digo. o único Você lugar. está com a lição aí? É É em inglês, né? é original. Divã é o único lugar que é passivo. A única fonte de ação clara. Aí a minha pergunta existe um lugar para conforto no budismo? Assim, o conforto que ela está dizendo é o lugar da não briga, né? Não, eu estou entendendo, mas tipo, fora, o conforto no mesmo, existe lugar para isso. Eu vou segurar aqui, assistir, Não, mas olha só, não. A gente não chega a esse ponto radical, não. Mas é extremamente agradável, como ela cita ali. A vida é uma coisa extremamente agradável. Quando a gente está, por exemplo, no zazen, quando a gente está conversando com uma pessoa, e só estamos fazendo aquilo que estamos fazendo, é uma coisa muito agradável, é uma coisa muito confortável. Né? O que não nos deixa confortável é a não aceitação das coisas que estão acontecendo. A gente querer que seja coisa diferente. Mas só no zazen a gente pode... Não só no zazen, quando você numa conversa com uma pessoa. Né? Você está comendo, sei lá, tomando um copo de leite com bolo, ou sei lá o quê. Coisas confortáveis. Eu quero saber, assim, eu devo me sentir, o meu mundo é mais prático, assim, eu devo me sentir culpado, se eu vou estar aqui no sofá, eu vou assistir Netflix. Entendeu? Entendi. Não, mas é porque aí a gente vai cair no campo do exagero. Que o que, é que as pessoas fazem? Pensa que a vida é maratonando a sério. Aí não é. Aí vai cair no campo da distração. Então não posso assistir Netflix. Não é que você não pode. É como você vai fazer a coisa. Entendeu? O budismo é uma tradição, sobretudo do Zen. O budismo, o Buda fala isso, o caminho é o caminho do meio. E não dos extremos. Eu só ótimo. Eu não faço nada que não seja parte. Isso é um caminho do meio. Eu acho que assim, não sei, a gente está sendo agressão muito fada aqui. É mais confortável do que o chão duro, já tem uma solução. Mas se vem dessa forma, fosse um monte de tudo, um negócio super forte. Talvez ele tenha dormido, né? E também depois ele ia cansar aqui. Também, né? Por exemplo, agora minha gente, mas chega uma hora que eu tenho que fazer assim, tempo tal. Às vezes Eu li uma frase na internet, eu li uma pessoa dizendo, eu gostaria de conhecer esse lugar turístico chamado Zona de Conforto. Zona de Conforto. Quem esqueceu a Zona de Conforto, né? pessoas que mergulham nessa zona de conforto. Sim, é um perigo, eu sei. Mas eu prefiro falar em zona de acomodação, né? Porque nem É tão confortável, não, né? Lucas, vamos lá, Lucas. Deixa eu aumentar um pouco. Vamos lá, Lucas. Não, eu queria dizer, porque o Monte estava falando anteriormente sobre, às vezes a gente está lendo esse livro, eu li esse livro uns anos atrás, só que eu não praticava, não tinha um hábito de prática de Zazen em casa, mas eu li algumas coisas sobre o Zen, e aí o monge comentou sobre, às vezes a gente chegar para uma prática e vai ler essas questões sobre rotula os pensamentos, ou vai ler sobre as questões das contrações. Eu percebi que, no caso, a mestra aí, ela leu um outro livro, ela usou alguns conceitos de psicologia de algum outro professor, no caso, aí tem até um livro de um mestre, um professor francês, e aí, como o Monge estava falando, às vezes a gente, no meu caso foi isso também, a gente vai lendo sobre essas questões profundas, psicológicas, de contração, e aí, às vezes, fica com aquilo de rotular, fica com essas coisas na mente, e às vezes pode ficar muito preso a uma conceitualização, porque quando nós chegamos no Zazen, aquilo tudo meio que cai, assim, a gente olha para a parede, ou vai fazendo uma prática fora do Zazen, e vai tentar fazer ficar presente, aquilo não está muito nessa forma de olhar, aquilo está passando, os pensamentos estão passando, e pelo menos no meu caso, assim, não há tentar se aprofundar em questões psicológicas profundas,
mas fica uma coisa de você estar olhando, tá vendo aquilo passar, existe uma percepção do nosso estado psicológico, só que aquilo tem por um tempo e aquilo, de repente, não tem. Aquilo meio que cai no zazen. E no dia a dia, no cotidiano, a gente começa a gerar essa percepção um pouco. Só que, eu não sei, eu estou falando aqui porque assim, toda essa conceitualização, essa questão de se aprofundar em questões psicológicas, assim, é muito interessante, só que quando eu estou praticando, isso não está. Não sei te dizer, eu não sei se é alguma coisa da minha prática, mas se está ali, de repente, aquilo meio que cai assim. Aí dá um entendimento meio fica estranho. Eu estou tentando entender isso, mas isso, não, de repente, não faz sentido na hora do zazen, assim, aquilo meio que vai. Então, é interessante. Quando eu li esse livro antes, eu fiquei com essas questões, assim, tentando concatenar na cabeça, mas eu depois comecei a praticar mais regularmente, né, não tanto quanto eu queria, aquilo meio que, de repente, não fez muito sentido. Não sei se eu não consegui compreender isso direito, mas na minha mente aquilo foi meio que deixado de lado, assim. Só um comentário que eu queria fazer aqui, mas sei que é a visão do monge. Perfeito, Lucas. Perfeito. Assim, porque é uma prática, né, da monja, como ela é psicóloga, então ela coloca isso, né? Eu estava dizendo ao pessoal aqui, e vocês também que estão aí, assim, o perigo é que a gente observa hoje, no meu caso, nas escolas, que tem jovens que eles ficam muito presos ao pensamento. Então, se a gente coloca alguma prática assim, de eles observarem muito o pensamento, pode ser que eles se apeguem a determinados comportamentos, né? Então, a gente procura fazer como você estava dizendo. Deixa tudo correr. Aquilo que vem, também vai. Tudo cai. E a vida segue. O fluxo vai seguindo. Né? Então, assim, tem uma coisa aí que ela está dizendo, que a dor é uma grande mestra. Quando a gente sabe as razões da nossa dor, quando a gente entende as razões da nossa dor, nós temos uma oportunidade de agir melhor. A gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente que propaga a dor como sendo, olha, a dor vai resolver tudo por nós. Não. Para mim, o que resolve tudo é a sabedoria, e não a dor. Agora, quando a gente começa a observar os nossos sofrimentos e o que tem por trás dele, aí é diferente. Aí a dor realmente pode ser uma grande mestre, como ela diz aí no livro, né? Sim. Desculpa falar mais uma vez, mas nesse capítulo eu mais tive dúvidas. Tem outra parte que ela diz assim, que a gente pode aprender que pode se ficar deprimido e ainda assim funcionar. Ok, assim, eu não duvido, tem gente que é muito deprimida e produtiva, mas eu fiquei me perguntando, por quê? Por que alguém faria isso? Porque você funcionaria mesmo estando deprimido, sabe? Eu não tive uma resposta para isso. Sim, eu acho que ela está dizendo aí o seguinte, mesmo deprimido pode funcionar, porque você pode, ainda dentro de uma determinada situação, você ainda pode ter uma consciência daquilo que é correto fazer. Não é o fato de estar com depressão que vai arruinar a minha vida totalmente, né? Tá. Então, vamos lá. Agora, uma pergunta surge. Por que danado a gente sabe o que não pode e continua fazendo? Claro, né? As nossas tendências. Aí eu queria acabar essa parte aqui do jeito que ela começou. Voltamos sempre aos meios o quê? Habituais. Não é assim? Onde é que está a cura, vamos chamar assim? A cura está justamente onde? Na consciência, na atenção plena. Aí tem uma questão que é um pouco complicada. É que o mundo, ele traz para a gente uma grande propaganda que é o quê? Que é o entretenimento. O mais importante, olha pessoal, o mais importante é o entretenimento. A consciência daquilo que está acontecendo não importa. O importante é você, aí nessa perspectiva, maratonar a Netflix, ou seja lá o que não for. Você não tem consciência, isso é muito complicado na perspectiva budista. Porque o vento vai bater e você vai. Você não está consciente de nada. Isso é muito estranho. No quarto texto, Sim, mas desculpa, assim, mas ainda tenho dúvida. Existe sobre essa questão da consciência, até. Ele fala aqui, ó,
que não existe, ela fala, né? É que não existe essa tal do inconsciente, eu quero entender isso. Isso que ela fala, como assim não existe inconsciente? Mas da parte ela fala que está lá, né? Que vem. Então, Não, aqui. Ela justamente aqui que em um certo sentido, existe esse negócio de inconsciente. É um certo sentido. Né? Então ela colocou Eu acho que tem dois sentidos para a palavra, né? Que é o problema lá de Freud. A palavra é a própria psicologia do cérebro coloca. Inconsciente. Mas inconsciente era usado no sentido de adjetivo, aquilo que está inconsciente. Eu acho que é isso que ela falou no texto. Porque eu acho que ela estava questionando que talvez para ela não exista, é o inconsciente enquanto substantivo, que é a ideia de Freud. O inconsciente como região da mente que tem poder autônomo, seria a própria verdade nossa. A natureza humana, mental, seria ela inconsciente, movida por desejo, etc. Então, é como que Freud está na contramão do budismo. Porque o budismo prega o tempo todo pelo o cultivo da consciência. E Freud vai falar o tempo todo que o poder está todo do lado do inconsciente, que é alheio a essa consciência. Não existe, não. Será que não existe mesmo? Será que pode dar certo? Eu acho que o que ela quer dizer é que quando a gente não está. Se eu estou vivendo, tendo experiência, sem ter a vivência, que é isso que começa muito antes, então eu estou inconsciente das minhas vivências. Então eu vou fazendo tudo automático, do hábito. Né? Então, inconsciente no sentido desse sentido da palavra, no sentido adjetivo. Né? Então, a consciência que o budismo fala, eu acho que é essa que vai contrário à desatenção, ao gesto automático do hábito que a gente não está com outras coisas. Esse é um sentido para a palavra inconsciente. Outro sentido diferente é a ideia de o inconsciente. A nossa mente ela é uma força do inconsciente, que tem uma vontade própria, que é manipulador, muitas vezes, subjugador da consciência. Esse outro sentido mais sombrio é o que Freud trabalha. E parece que o que o budismo trabalha é o inconsciente no sentido descritivo, do que a gente deixa passar desapercebido, porque a gente não está dando a devida vivência às nossas experiências. Mas, ironicamente, assim, quando você tem zazen ou meditação, o que eu percebo cada vez mais é que existe uma força inconsciente muito grande, entendeu? E, por exemplo, me traz além de pensamentos que eu não convidei, que chegam assim, tipo, me faz suspeitar que existe sim, existe assim uma força. Talvez até o que me trouxe até aqui não foi minha consciência, mas o que me atropelei foi talvez o inconsciente que de alguma forma está manipulando, né? Não sei. Por isso que a atenção também é importante, né? Para a gente perceber esse processo. Bora para o quarto texto. Esse quarto texto é o derretendo como de gelo. Opa. Manuel está dizendo aqui que ele acha que o budismo e... Deixa eu ver aqui. A mensagem saiu na hora que eu estava lendo. Eu tinha caído, não foi? Perdoe-me aqui. Pronto, voltou, né? Então vamos para o quarto capítulo, é o derretendo como de gelo. Ela vai falar basicamente de três coisas. A primeira é nosso senso de autoproteção, que ela vem repetindo isso, as nossas táticas de sobreviver e como é que ocorre o afastamento da gente diante da vida, que é outra coisa que ela também trabalhou nos textos anteriores. Na página 120, no segundo parágrafo, ela diz assim, acompanhe. Para nos proteger, congelamos o máximo que nos for possível e esperamos que, quando entrarmos em colisão com os outros, eles se quebrem antes de nós. Congelamos porque sentimos
medo. Nosso medo nos faz ficar rígidos, fixos, e criamos grandes confusões quando damos um encontrão em alguém. Qualquer obstáculo ou dificuldade inesperada tem a probabilidade de nos despedaçar. Já foi bastante claro, né, que ela tinha colocado. Inclusive, se você me permite, eu acho que ainda tem distinção desse capítulo. Na minha percepção, se alguém tem outra visão, mas tudo que ela fala nesse parágrafo, nesse capítulo todo, nesse subcapítulo, é meio que uma parábola, é uma metáfora, quase uma fábula, acerca de tudo que já foi dito antes. Isso, um resumo, né? Uma analogia. E aí tem uma questão, né? Que a gente acha que congelando vai resolver o problema, quando na verdade só agrava, né? Alguém tem alguma coisa para destacar nesse capítulo, ou nesse texto? Não, justamente no livro, assim, essa é mais uma repetição, uma ilustração. O pessoal que está em casa, que a gente vai para cartela e fosso, se o pessoal de casa concordar. De repente tem alguma dúvida aí? É porque, na verdade, esse livro, esse texto aí nos fala de como a gente tem sido frio, distante, indiferente com a vida, indiferente com as pessoas. Como a gente precisa derreter, né? Isso mesmo, soltar. Então, pessoal de casa, posso seguir ou não? Mateus diz que sim. Se ele for o representante de todo mundo, Manuel diz que sim. Então vamos embora. Vamos lá para o castelo e o fosso. Vamos com calma. Castelo e o fosso. O castelo e o fosso. Pronto. É o quinto texto que está na página. Alguém pode dizer a página aí? 127. Eu estava dizendo assim, que esse capítulo, para mim, é o mais duro e mais revelador de todos. Ela vai falar da não aceitação e ela vai bater na nossa cara dizendo que a gente gosta do sofrimento. E ela vai dizer na nossa cara que a gente gosta da ilusão. Ela já começa assim. No primeiro parágrafo da página 126, ela diz assim, ó, desde que comecei como instrutora, encontrei poucas pessoas que não estavam mergulhadas naquilo que consideravam como um problema. É como se suas vidas estivessem enterradas numa densa e enorme nuvem. Quando estamos nas malhas desse conflito, fechamos o mundo do lado de fora. Não temos tempo para ele porque estamos muito ocupados com as nossas preocupações. Nosso único interesse é solucionar o nosso problema. Não vemos mais nada além do que essa ilusão, em que o problema com que nos preocupamos não é um problema real. Vamos analisar isso com mais tranquilidade. Lá embaixo ela diz, não enxergamos que o nosso problema superficial é apenas a pontinha do iceberg. Na realidade, o que consideramos como problema, na verdade, é um pseudo-problema. Olha que forte. Quando estamos com um problema, fechamos o mundo do lado de fora. Não temos tempo para mais nada, porque estamos ocupados com as nossas preocupações. E o único interesse da gente é solucionar o nosso problema. E o que a gente vê, na verdade, é apenas um falso problema. Na página 126, no segundo parágrafo, ela diz assim, para nós, com certeza, não parece que seja um falso problema. Se, por exemplo, sou casada e meu marido vai embora, sem dúvida, não acho que isso seja um falso problema. Vai passar muito tempo antes que eu consiga ver aquilo que estou chamando de meu problema. Não é a dificuldade real. O problema real não é a parte que podemos enxergar. O verdadeiro problema é o iceberg que está embaixo d'água. Para uma pessoa, o iceberg pode ser uma crença generalizada e entranhada, do tipo, tudo está sob controle. Para outra pessoa, pode ser preciso fazer as coisas com perfeição.
É aquilo que eu já falei, a gente fica onde? Na superfície. A gente fica na superfície. O ciumento, por exemplo, ciumento. O ciumento ele fica preso em quê? Na sensação. Ao exercício do ciúme, como é isso de ciúme, né? Seja você pequeno ou velho, seja de idade que for, o ciumento, ele fica preso naquela sensação. Ele fica preso naquela angústia. Ou na raiva. Uma vez eu presenciei um exemplo na escola até sobre ciúme, e a mulher ficou com ciúme e ela ficou com raiva do namorado. Queria bater no namorado. Né? Ela poderia muito bem fazer assim. Tem os que matam. Sim, tem que matar. É isso que mata. É daquele isso. Então a gente deveria não ficar preso onde? Na sensação, mas eu que está por baixo. Só que isso exige uma coisa que a maioria não tem. É prática, né? Que é disciplina para poder ver. E ela continua dizendo assim: logo abaixo do problema emergente está um padrão mais fundamental que devemos reconhecer e com o qual nos familiarizar. Trata-se de uma atitude crônica e abrangente perante a vida, uma decisão muito antiga decorrente de coisas futuras. Se não conseguimos enxergá-la, nos perderemos tentando lidar com o falso problema que se apresenta. Nesse capítulo, ela vai basicamente fazer assim. Ela vai chamar a nossa atenção de como nossos sofrimentos, conflitos que a gente tem com as pessoas, isso que a nossa abordagem da vida está errada. Nesse capítulo, ela vai colocar bastante assim. Eu sou diz que a nossa abordagem diante da vida está equivocada. Por exemplo, quando eu não aceito que alguma coisa terminou e brigo por uma coisa que não tem mais jeito. Isso é o quê? É uma visão equivocada de uma abordagem que eu tenho diante da vida, ou pelo menos daquele momento. E na página 127, no segundo parágrafo, ela fala assim: é como se o meu problema fosse um castelo sombrio e tenebroso, cercado por água de todos os lados. Encontro num pequeno bote e começo a remar para ganhar distância. Conforme olho para o castelo, que vai ficando para trás, e quanto mais me afasto, menor fica. Finalmente, atravesso e chego na outra margem. Agora, olhando de novo para o castelo, ele parece muito pequeno. Por ter recuado, não tem mais o mesmo interesse que um dia despertou em mim. Assim, começo a dar mais atenção para o lugar de onde eu me encontro agora. Isso é muito curativo, viu? Eu vou ler de novo. Assim, começo a dar mais atenção para o lugar onde eu me encontro agora. Olho para a água, as árvores, os pássaros. Talvez existam pessoas passeando de bote pela água, apreciando o ar livre. Algum dia desses, enquanto estiver desfrutando o cenário, vou olhar para onde está o castelo e verei que ele terá sumido. E aí? Não é muito isso, né? A gente está envolto de um problema. O problema ele tem importância para a gente sair. Eu sei que falar disso é muito fácil, né? Mas vai passar. Vai passar. Aí o que ela está dizendo? Temos um problema. Aí a gente recua, deixa o olhar mais livre, e quando a gente consegue olhar mais livre, aquilo não é tão grandioso assim. A gente se arrisca até a vivenciar, até a viver. É uma expressão que ela usa, não sei se é nesse capítulo ou em outro, ela fala assim: a questão é a nossa abordagem míope, a nossa visão míope dentro da vida. Você deu uma metáfora para a prática da meditação, né? O castelo está lá, não dá lá fora dos problemas, você se afasta para um espaço como esse, dentro da sua casa, né? Ele faz esse trabalho meditativo e pode ser que com o tempo essa realidade não vai mudando em configuração da aparência.
que ela coloca bastante isso no começo, né? Quando ela disse que um aluno ligou para ela, dizendo que, sei lá, 3 anos, ele teria passado, não saberia como fazer nessa situação. Sim. Vou fazer mais uma série. Você falou o castelo, lá fora, o castelo é na nossa mente, né? Nossa mente que constrói toda a realidade. Você, o castelo é uma magia que se justamente isso, essas preocupações, nossas um castelo na minha cabeça. Quando você pensa em sempre vem um castelo. E das preocupações, dos pensamentos obsessivos e tal. E a gente encontra um distanciamento desses pensamentos. Por isso também é importante trabalhar com a nossa mente. Né? A gente pode começar a ver os pensamentos pelo que eles são, apenas pensamentos vazios que fenômenos mentais que passam pela nossa mente. A importância do identificar, né, o pensamento, como você tinha dito anteriormente. No terceiro parágrafo, fazendo mais uma nota aí, terceiro parágrafo da parte 127, ela diz assim: a prática é como o processo de remar pelo fosso. Em algum ponto, damos-nos conta de que aquilo que parecia ser o problema não é. Nosso problema é algo muito mais profundo. Uma luz começa a brilhar. Somos capazes de encontrar uma porta de saída e ganhar uma certa distância ou perspectiva em nossos esforços. O problema poderá ainda continuar nos atormentando, como um imenso castelo mal assombrado, mas pelo menos estaremos do lado de fora, olhando para ele. Quando começamos a remar e nos distanciar, a água pode estar encapelada e dificultar o avanço. Até mesmo uma tempestade pode nos arremessar de volta à beira do lago. De modo que não conseguimos ir embora ainda por mais algum tempo. Continuamos tentando, em algum momento, conseguimos colocar alguma distância entre nós e o castelo tenebroso. Começamos a desfrutar um pouco da vida do lado de fora do castelo. Depois de algum tempo, podemos estar gostamos tanto dela que o castelo em si agora parece menos tenebroso. Alguma coisa flutuando lá fora. Isso é importância. Acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente tem um grande problema, aí por alguma razão, aquilo já não nos atormenta tanto. Porque alguma coisa mudou dentro da gente. Né? A gente, de repente, conseguiu ver as coisas como as coisas são. No capítulo anterior, né, que fala sobre o sistema de percepção que a gente tem que constrói, que o capítulo anterior passa da base de por problema no fundo está ali, né? Essa pensão, né? Pode dizer que não. Pessoal de casa, tem alguma consideração? Lucas levantou a mão, então, fica à vontade, Lucas. Essa parte aí que ele está falando, que você acabou de falar aí, sobre começando a desfrutar um pouco a vida do lado de fora do castelo, depois de algum tempo, também essa distância que ele está falando aí, para mim veio como aspecto da prática mesmo, conforme vai praticando, começa a se desidentificar com a história, né, e vai se afastando um pouco, olhando de fora, né, do castelo, olhando, se distanciando quanto mais vai praticando, e vai observando eu diria, o momento presente que está acontecendo agora, em relação ao que a gente, essas histórias que a gente cria. Então, isso aí diz respeito à desidentificação, poderia dizer que seria isso? Isso é uma possibilidade, né? E outra possibilidade é que você começou a perceber o valor de outras coisas, né? Ou seja, aquilo não é tão importante assim, né? Outras coisas são mais importantes. Alguém está aqui deseja chamar a atenção de alguma coisa nesse capítulo? Alguém? Foi o que a maioria não só foi basicamente Só vocês. Então, pronto, 3. Alguém tem alguma colocação aí dele? Porque o que ela está colocando aí, mais uma vez, nós temos padrões que são profundos. Então, a parte que ela diz, quando o conhecemos bastante, estaremos começando a encontrar a direção de saída. A gente fica preso nesses castelos, no nosso sofrimento, porque a gente não sabe como entrou.
e nem sabe como sair. A gente não conhece os mecanismos, quais são os caminhos que levam a gente a sofrer e qual o caminho que faz para sair. Geralmente, as tradições religiosas, elas, na maioria das vezes, ela diz que basta crer para poder o sofrimento acabar. O budismo vai dizer, você tem que ver e tem que entender para poder o sofrimento acabar. E aí ela reforça mais uma vez, aqui, ó, que conhecer o castelo significa ter contempo da atenção no corpo e ver e rotular os pensamentos. Uhum. Isso é a de ver o problema, de baixo do certo. Vou ler só mais uma. Mais alguém tem alguma observação? Mônica? Alguma coisa? Chega de dor por hoje. Eu vou ler só mais um aqui para a gente encerrar, certo? Deixa eu escolher. Alguém quer algum? Escolher algum para eu ler? Lá no final, ela fala sobre personalidade, acho que é interessante. Tudo bem. Se tiver essa página, ela vai fazer assim. É o último outro matado, eu acho. A última. Vamos aqui. 133. Personalidade está em itálico, deve estar em itálico. Personalidade, resposta para o estudante. Sim, eu vou terminar com isso mesmo. Eu vou ler uma parte aqui. A prática ajuda-me a compreender esse processo. Em vez de me prender em meio a contrariedades, observo meus pensamentos e a contração do meu corpo. Começo a ver que o incidente que me transtornou não é o problema real. Em vez disso, minha contrariedade deriva de minha particular maneira de olhar a vida. Escolho essa parte e começo a demolir o meu sonho. Pouco a pouco vou construindo uma certa distância e perspectiva. Meu bote rema afasta-se do castelo que ergui e não sou mais prisioneiro dentro dele. E lá no finalzinho, que era justamente essa parte que eu acho, né? Porque assim, ela coloca alguma coisa aí que é algo do tipo, a gente se... Porque deu um corte muito grande do texto, mas ela diz basicamente o seguinte: a gente gosta do nosso sofrimento porque o nosso sofrimento é autocentrado. E a gente adora o autocentramento. E outra coisa que ela coloca é tipo isso: a gente se coloca aqui no centro e diz que as coisas sejam do meu jeito. Aí a vida diz, coitado. E um aluno pergunta, se a gente tem mais de um castelo? Ela responde, a maioria tem um só, porém, com muitos aposentos. E os médicos, nossa prata.